Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até ao ungido. Esses dois eventos cobriram um período de 483 anos. Na reedificação da cidade e do muro, foram 7 semanas de 7 anos, ou seja, 49 anos. Depois, desde que terminou a reedificação até a morte do ungido, mais 62 semanas de 7 anos, um período de 434 anos. A soma dos dois dá 49 mais 434, ou seja, 483 anos. Resta apenas uma semana ou 7 anos para fechar essa profecia. Aqui temos então o quarto período de 490 anos nas Escrituras. Daniel e as 70 semanas. Foi revelado a Daniel o último período de 490 anos programado por Deus para tratar com seu povo terreno, a nação de Israel. Depois desse período de 490 anos, Deus realizará o plano completo por ele estabelecido para levar Israel à plenitude da sua vontade. Vejamos então o conteúdo dessa revelação no livro de Daniel. Está dito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Esse período equivalente a 490 anos foi dividido assim: 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, 62 semanas de 7 anos, ou seja, 434 anos. 49 mais 434 dá um total de 483 anos. A contagem dos 49 anos deveria iniciar com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que aconteceu nos dias do rei Artaxerxes, em Neemias, capítulo 2, que é o mesmo Assuero, né? Os outros 434 anos seriam concluídos com a morte do ungido, o Messias, Jesus Cristo. Com esse acontecimento, os 483 anos foram cumpridos, restando apenas mais 7 anos para o pleno cumprimento da profecia. Até hoje, essa última semana de anos não teve cumprimento. É isso que iremos examinar a partir do capítulo 6, verso 9, até o capítulo 19, verso 21 de Apocalipse. O próprio irmão Delcio diz aqui: creio que será muitíssimo proveitoso para todos os leitores um conhecimento adequado da profecia de Daniel 9, 24 a 27, as 70 semanas. Considero que o irmão G.H. Pember escreveu sobre esse assunto é de valor inestimável. Leia com oração e atenção a interpretação desse servo de Deus e você então será muito abençoado. A partir do próximo áudio, vou começar então a ler o texto propriamente do irmão Pember. A profecia das 70 semanas.
Existe muita confusão sobre como os propósitos de Deus com respeito à Igreja e os seus propósitos para com a nação de Israel devem ser entendidos à luz um do outro. Essa profecia de Daniel, junto com Romanos 11, esclarece grande parte dos equívocos e nos ajudam a ver o esquema de tempo segundo o qual Deus tem estado operando visando realizar os seus eternos propósitos para o povo de Israel. Ela também nos ajuda a ver o lugar que a Igreja está ocupando atualmente no plano de Deus para com essa era atual. Um estudo adequado dessa passagem trará iluminação com respeito a muitas profecias no tocante aos planos de Deus para a Igreja e para Israel. Sabemos que estamos agora nos tempos do ferro e barro dos pés da imagem de Daniel capítulo 2, e que o mundo logo verá o renascimento do Império Romano sob a forma de 10 reis confederados. O curso deles, breve e notável, será interrompido pela queda da pedra da montanha, isto é, a descida do Senhor Jesus no auge do seu poder. Mas enquanto a terra se curvava ao domínio do monarca babilônico, ou se estremecia debaixo das pisadas das miríades persas, enquanto os homens se maravilhavam com a rapidez relâmpago e coragem irresistível das legiões de Alexandre, ou saudando o César como senhor do mundo e uma divindade atual, quando a coroa foi colocada sobre a cabeça de Carlos Magno e a majestade de Roma novamente pairava sobre a Europa, enquanto o Império Oriental sendo destruído pelas multidões muçulmanas, ou enquanto os exércitos de Napoleão estavam se espalhando como fogo numa campina sobre a superfície da cristandade, durante esses longos tempos de tumulto e mudança, qual era o plano de Deus com relação aos judeus? Ele rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Ele não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão. Através de todo o tempo de turbulência dos tempos dos gentios, o seu propósito concernente a Israel permaneceu firme. Os filhos de Abraão têm sido uma nação espalhada e descascada por muito tempo. Uma nação dividida e pisoteada, cuja terra incontáveis invasores como rios transbordantes têm despojado. Mas quando a iniquidade dos gentios estiver cheia e a paciência de Deus esgotar, Israel será lembrado e novamente reunido. A Babilônia mística cairá e Jerusalém se levantará e brilhará como a verdadeira cidade do grande rei e alegria de toda a terra. A chave para o futuro de Israel é encontrada no capítulo 9 do livro de Daniel. Se nós entendermos essa porção da palavra de Deus, a nossa dificuldade com o resto da profecia hebraica diminuirá bastante. Veremos com facilidade como organizar outras predições em seu devido lugar. E isso não é tudo. Os versículos finais desse capítulo, de Daniel 9, por indicar os tempos dos tratos de Deus com os judeus, nos ensina também sobre a posição da Igreja no maravilhoso avanço dos seus propósitos. Eles também nos mostram que, embora os seus membros venham reinar com Cristo, ela, todavia, no presente, ocupa um simples parêntese na história do mundo. Os crentes, mesmo concordando com esse fato na teoria, falham frequentemente em reconhecê-lo de forma prática. Aqueles que são impulsivos para aplicar as escrituras proféticas diretamente a eles mesmos só podem dispensar um pouco para os israelitas. Algumas vezes eles falam da história deles como se o grande alvo da existência de Israel fosse apenas para servir como tipo da igreja desta era. Ou seja, isso aqui é o erro da teologia do pacto, né? Comentando aqui agora. Aplicar tudo que era para Israel como se fosse para a igreja, e se não existisse mais, então, nenhuma intenção de Deus com Israel. Essa foi uma falha, né, que esses irmãos combateram e mostraram na Escritura que não é verdade. Deus continua tendo um propósito com o povo de Israel. Continuando aqui a leitura. Para contrabalancear tais pontos de vista, Paulo escreveu o capítulo 11 de Romanos. Nesse capítulo ele mostra que os gentios são simplesmente como os ramos de uma oliveira brava que no presente estão enxertados no tronco judaico, mas em breve serão arrancados para preparar caminho para a restauração dos ramos naturais. Romanos capítulo 11, versos 17 a 24. Ele adverte os gentios para que não ignorem este mistério, a fim de que não se tornem soberbos em si mesmos. Verso 25 a 27 de Romanos 11. Depois, ele os faz lembrar que Deus tem uma aliança com Israel e que seus dons e a vocação são sem arrependimento. Romanos 11, verso 28 a 32. Portanto, a glória da terra deve retornar aos filhos de Abraão.
E se o fato da rejeição deles trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento senão a vida dentre os mortos? Conforme Romanos 11, verso 15. A igreja tem realmente um destino glorioso, mas sua chamada é celestial, enquanto os israelitas serão os reis da terra. Por isso, visto que a profecia se refere principalmente à terra, os israelitas têm uma participação nela bem maior, porque aqueles que são estrangeiros e peregrinos aqui, e que são ordenados a não se dedicarem às coisas terrenas, precisam conhecer pouco da história do mundo. Aqueles cujo Salvador, cujo lar e cuja cidade estão no céu, não se preocupam muito com o curso dos eventos aqui embaixo. Aqueles que são advertidos que a qualquer momento, numa hora em que eles não esperam, os mensageiros do rei poderão anunciar: o mestre chegou e está chamando por vocês. Esses não precisam saber os tempos e as estações, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. Por essa razão, o Senhor tem dado apenas 2 profecias contínuas da igreja, enquanto que as escrituras proféticas abundam com detalhes do tempo quando ele reassumirá suas relações de aliança com Israel. A perplexidade de Daniel. Jeremias capítulo 25, verso 8 ao 14 diz: No 4º ano do reino de Jeoaquim, logo antes de Nabucodonosor vir a Jerusalém pela primeira vez, Deus predisse a desgraça iminente pela boca de Jeremias e também estabeleceu seu limite. Judá seria uma desolação e serviria o rei da Babilônia durante 70 anos. No final desse tempo, Babilônia seria punida e a terra dos caldeus então destruída. O profeta, entretanto, não acrescentou nada com respeito à restauração dos seus compatriotas. Falou da destruição de Babilônia, mas não disse o que ia acontecer com os judeus depois que acabassem os 70 anos. Continuando. Logo após a partida do segundo grupo de cativos, já que houve 3, o segundo grupo, Jeoaquim e os que foram levados com ele, o falso profeta Ananias declarou que dentro de 2 anos o Senhor quebraria o jugo de Nabucodonosor do pescoço de todas as nações e traria de volta a Jerusalém os vasos da casa do Senhor que haviam sido levados para a Babilônia, conforme Jeremias capítulo 28, verso 10 ao 17. A mesma nota foi soada entre os cativos por Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maceias, conforme Jeremias 29, verso 20 a 23. Então a esperança dos exilados foi despertada, e muitos deles contemplaram um retorno imediato para a Judéia. Isso, entretanto, foi impedido, por meio de uma carta de Jeremias, que os instruía a se estabelecerem na Babilônia, pois Deus queria que eles fizessem isso até o fim dos 70 anos. Então ele os visitaria e permitiria que retornassem ao seu próprio país, conforme Jeremias 29, verso 4 ao 11. Aparentemente o povo obedeceu a essa ordem e então lá permaneceu. Finalmente, o império dos caldeus caiu, e no 1º ano de Dario o Medo, Daniel, que havia sido promovido à posição de primeiro-ministro, ficou perturbado e ansioso, provavelmente por 2 motivos. Primeiro, ele havia estudado cuidadosamente as profecias de Jeremias e descobriu que a permissão havia sido dada para retornar a Jerusalém dentro de 2 anos a partir daquela época. Era então o ano 69 do cativeiro. Porém, quando considerou a disposição do seu povo, ele viu que o exílio deles não os havia levado de volta a Deus e que não haviam sido disciplinados e humilhados pela aflição e não estavam de forma alguma em condições de receber a misericórdia da mão do Senhor. Em segundo lugar, Daniel também sabia que haveria um ajuntamento de Israel do meio de todas as nações entre as quais eles haviam sido espalhados, quando o Messias reinasse sobre eles
em seu próprio país. Parece que ele contemplou essa grande restauração como sendo idêntica ao retorno do fim dos 70 anos. Daí a sua grande perplexidade, pois ele sabia por revelações anteriores de que quatro impérios gentios seguiriam seu curso antes que a soberania fosse transferida para Israel. Mas apenas um desses impérios havia caído até então. Ainda restavam 3 impérios para surgir e caírem para cumprir seus destinos, e o último deles deveria ainda passar por 3 fases. Para que todos esses grandes eventos acontecessem, de acordo com a lógica de Daniel, então restava pouco mais de um ano, porque já era o ano 69. Tal parece ter sido a perplexidade de Daniel, e ele se sentia incapaz de resolver o enigma. Um parêntese aqui. Ou seja, para Daniel, antes dele entender o anjo revelar para ele a profecia das 70 semanas, ele achava que o retorno profetizado por Jeremias, no ano 70 do cativeiro, seria já imediatamente o retorno das tribos de Judá e a reunião de todos os filhos de Israel, das 10 tribos que tinham sido espalhadas, para serem governados pelo Messias em Jerusalém. Aí 2 coisas, então, como o Pember está falando aqui, preocupou Daniel. Por isso que ele se humilhou e pranteou e se desesperou para entender como isso seria possível. Primeiro, quando estava já no ano 69 do cativeiro, e Daniel viu que o povo não tinha se preparado para o retorno. Imagine, 1 milhão de judeus na Babilônia e ninguém se preocupando em retornar para a cidade. O que provavelmente então faria que a profecia não se cumprisse. E mais preocupante para ele, além de tudo isso, era o fato de que, de acordo com a visão que ele tinha até então, quando o povo voltasse, o Messias viria imediatamente reinar. Mas de acordo com os sonhos proféticos que ele teve antes disso, antes que o Messias reinasse, mais 3 impérios, além do da Babilônia, precisavam surgir. Mas até agora só o da Babilônia tinha surgido. Será que em um ano daria tempo de ressurgir 3 impérios? Que seria ainda o Império Medo-Persa, o urso, o Império Grego, que é o leopardo, e o Império da Besta de Ferro, que é Roma. E lembrando ainda que esse Império Romano, de acordo com a profecia, tinha ainda que passar por 3 fases, mas só restava um ano para cumprir o 70º ano de cativeiro, o ano 70. E aí o povo ia voltar para Jerusalém. Na visão de Daniel, antes da revelação do anjo em Daniel 9, assim que o povo voltasse do cativeiro, o Messias já viria para reinar. Mas como que o Messias viria para reinar? Se, de acordo com as profecias anteriores, precisava surgir 3 impérios. Ou seja, como que em um ano, já que a palavra de Deus não pode falhar, Deus ainda levantaria 3 impérios, e o último dos 3 ainda em 3 fases, para se cumprir em um ano, e ainda dá tempo do Messias voltar para reinar. Tudo em um ano, porque a compreensão de Daniel era que assim que o povo voltasse do cativeiro, o Messias reinaria imediatamente. Aí, por isso, entra a profecia de Daniel 9, onde o anjo vai esclarecer para ele que o povo vai voltar do cativeiro, ainda vai ter reedificação do templo, aí vai contar mais 62 semanas e só então o Messias virá. E ainda assim não para reinar, e sim para morrer. Aí foi que ele foi esclarecido de tudo isso, porque na visão que ele tinha até então, 2 coisas preocupavam ele. No ano 69, faltando um ano para terminar o cativeiro, ninguém estava preocupado em voltar da Babilônia. E precisava voltar para cumprir a profecia. E em segundo lugar, havia só um ano para terminar o cativeiro, mas ainda precisavam surgir 3 impérios antes que o Messias voltasse. E a perplexidade era essa: como que Deus ia levantar 3 impérios poderosos, dando tempo desses impérios reinar em apenas um ano? Então por isso ele foi buscar o Senhor em oração e súplica, pela condição do povo para voltar e para entender como que esse enigma poderia ser solucionado. A revelação das 70 semanas. A resposta foi imediatamente enviada ao profeta.
Enquanto ele ainda falava, sua oração foi interrompida por um toque gentil. E olhando ao redor, ele viu Gabriel, que havia interpretado sua visão anterior, novamente de pé perto dele. Esse mensageiro celestial havia sido enviado do trono para garantir ao muito amado Daniel que sua petição tinha sido ouvida e por fim seria concedida. Porém, lhe foi dito também que Deus devia adiar a remoção de sua ira e fúria de Jerusalém. Daniel deve esperar e perseverar pacientemente, assim como o Senhor fez quando o cálice que ele tanto temia não pôde ser passado dele. Ele deve ser como Paulo, quando lhe foi dito que o espinho na carne que ele suplicou ao Senhor 3 vezes que o retirasse, ainda deve ser um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Assim como um anjo desceu para fortalecer o Senhor em sua agonia, assim como foi dito a Paulo que a graça de Deus lhe seria suficiente, assim Gabriel foi enviado a Daniel para lhe conceder habilidade e entendimento, e lhe revelar o assunto e fazê-lo conhecer os propósitos de Deus. Assim, a oração do profeta abriu um canal de bênção e fez surgir uma grande revelação sobre a qual todas as outras profecias parecem girar. Sem um claro conhecimento dessa profecia, parece vão tentar entender qualquer coisa. Ela é bastante concentrada e é um estupendo pronunciamento. Todavia, ela não apresenta nenhuma grande dificuldade, desde que comecemos com uma tradução, com uma boa tradução. O que se segue agora, então, é a tradução literal hebraica de Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27. Daniel 9, 24 diz: 70 semanas foram separadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fechar a transgressão, para selar os pecados e para cobrir a iniquidade, e para introduzir a justiça duradoura, e para selar a visão e a profecia, para selar a visão e profeta, e para ungir o santo dos santos. Daniel 9:25, texto hebraico. Sabe, portanto, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, um príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será restaurada e construída, e o muro mesmo na pressão dos tempos. Daniel 9:26, texto hebraico. E depois das 62 semanas, o Messias será cortado, e não haverá nada para ele. E a cidade, o santuário, o povo destruirá, de um príncipe que virá, e o seu fim será num transbordamento, isto é, na ira de Deus. E até o fim haverá guerra, e está determinada para as assolações. Daniel 9:27, texto hebraico. E ele, isto é, o príncipe que virá, firmará uma aliança com a maioria, por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações estará o desolador, até a consumação, e aquilo que foi determinado será derramado sobre devastado. Agora precisamos examinar detalhadamente esses versículos. 70 semanas. A palavra semana é mantida porque não temos outro equivalente para o original hebraico, que significa um período de 7. Mas não determina se os 7 são horas, dias, meses, anos ou qualquer outra medida de tempo. Esse ponto deve sempre ser determinado pelo contexto. Nessa passagem não há dúvida de que se trata de períodos de 7 anos, porque Daniel em sua mente tem os 70 anos de Jeremias. O anjo parece indicar isso. Os 70 anos de provação não foram suficientes. Por isso, depois deles devem vir outros 70 vezes 7. Precisamos lembrar que os anos sabáticos e o jubileu tornaram a ideia de uma semana de anos muito familiar para os israelitas. A tradução do verso ainda diz que 70 semanas foram separadas. Isso quer dizer dos tempos dos gentios, a partir da era durante a qual os seus 4 impérios mundiais iriam manter o domínio. Ou seja, é a parte do domínio gentil, está determinado sobre Israel, foi separado para Israel. Foi separado sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Essa profecia então tem relação com os israelitas e não com os cristãos. 7 vezes 70, ou 490 anos, devem ser tirados dos tempos dos gentios para os tratos especiais de Deus com os judeus e Jerusalém,
quer dizer, com os judeus em Jerusalém. O povo deve estar vivendo em seu próprio país. Os 490 anos dos tratos de Deus com seu povo produzirão então 6 resultados assim denominados. Os resultados dos tratos de Deus com Israel. Aqui então são mencionadas 6 coisas em Daniel capítulo 9. Os tempos estão determinados, primeiro, para fechar a transgressão, 2, para selar os pecados, 3, para cobrir a iniquidade, 4, para introduzir a justiça eterna, 5, para selar visão e profeta, e 6, para ungir o Santo dos Santos. Podemos dividir esses 6 resultados em 2 classes. Os 3 primeiros dizem respeito a tirar o pecado, e os 3 últimos com a introdução da justiça. E os 3 últimos correspondem aos 3 primeiros assim, da seguinte forma. Número 1. Fechar a transgressão, isto é, aprisioná-la, restringi-la, para que não possa mais operar e se espalhar. O artigo provavelmente indica que se trata do curso inteiro do afastamento de Israel de Deus. Ou seja, trazer Israel de volta das suas transgressões para o Senhor, né? Item 2. Selar os pecados. A figura do selar está ligada com o trancar na prisão ou restringir. Assim, Dário sela a pedra que é colocada na porta da cova dos leões com seu próprio anel de selar e com dos seus conselheiros, de acordo com Daniel 6,17. No livro de Jó, diz que Deus sela as estrelas e elas não brilhem. Jó 9, verso 7. Ele é descrito também selando a mão de todo homem, quando pela geada e pela chuva do inverno, ele impede a continuação do trabalho diário nos campos, em Jó 37, verso 7. O selar os pecados, portanto, significa restringi-los sob guarda segura. Temos uma boa ilustração para as figuras em Apocalipse 20, e provavelmente é uma chave para a interpretação da passagem. Um anjo, após prender Satanás e lançá-lo no abismo, o tranca e coloca um selo para que ele não mais engane as nações. Item 3. Cobrir a iniquidade. De acordo com a figura bíblica bem conhecida, fazer expiação por ele é o que significa esse cobrir a iniquidade. Enquanto as cláusulas anteriores parecem se referir aos 2/3 da nação judaica que perecerá durante o processo do refinamento, descrito em Zacarias 13, verso 8 e 9, e terá participação com Satanás e seus anjos, essas palavras falam de outra forma de livramento do pecado e se refere a um terço que será salvo. Chegamos ao segundo grupo, então, destes resultados, começando pelo item 4, introduzir a justiça eterna. Quando a transgressão for fechada e os pecados forem selados, então a justiça eterna será introduzida. Isso será feito pela introdução da nova aliança, segundo a qual Deus não mais escreverá em tábuas de pedra, mas colocará sua lei no interior do seu povo e escreverá em seus corações, conforme Jeremias 31, verso 3. Aqui, então, se dá a introdução da justiça eterna a partir do tempo da nova aliança. Item 5. Selar visão e profeta. Quando os pecados forem selados, a visão e a profecia também serão colocadas de lado, pois não serão necessárias. Depois que o pecado entrou no mundo, foi que a profecia foi introduzida como um grande instrumento de Deus na guerra contra ele. Quando o pecado for tirado, as profecias também acabarão. Item 6. Para ungir o Santo dos Santos. Finalmente, no lugar do tabernáculo e templos anteriores, no qual a cobertura ou expiação devia ser tipificada, um novo Santo dos Santos será ungido.
Esse pronunciamento é de grande importância. Embora o tabernáculo de Moisés tenha sido ungido, não há menção da cerimônia da unção na consagração do templo de Salomão, pois este era considerado uma simples continuação do tabernáculo anterior. Sem dúvida, é pelo mesmo motivo que não vemos e não ouvimos nada de ungir também o templo de Zorobabel nos dias de Esdras. Porém, o Santo dos Santos dessa profecia, o majestoso templo descrito nos últimos capítulos de Ezequiel, não será uma simples continuação dos santuários anteriores, o templo do milênio. Isso ele será. O fato do grande sacrifício já ter sido oferecido de uma vez por todas, e que o pecado, pelo menos com relação a Israel, será encerrado e selado, provocará sem dúvida grandes mudanças nas ordenanças e no culto desse novo santuário. Além do mais, a casa que o Messias edificará, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 6, verso 12, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Sim, esse santuário que o Messias edificará também será o lugar da manifestação da sua glória durante o reino milenar, e provavelmente essa unção será para consagrá-lo para esse propósito. Esses serão os resultados dos tratos de Deus com os judeus no final dos 490 anos. A transgressão será restringida e os pecados selados para não mais afetá-los. Os obstáculos terão sido consumidos com os ímpios. Conforme está escrito, consumirei os homens e os animais, e as ofensas com os perversos. Sofonias, capítulo 1, verso 3. A iniquidade deles será expiada, e a nova aliança do seu Deus lhes trará justiça eterna. Todas as promessas terão sido cumpridas. A lei de Deus será escrita no coração de cada israelita, para que as exortações, repreensões, advertências e ameaças dos profetas não sejam mais necessárias. O Monte Sião será coroado com um templo, do qual o edifício de Salomão era apenas um tipo fraco, e para o qual, como somos informados em outro lugar, o querubim e a glória retornarão para ser uma nuvem e fumaça de dia e o brilho de uma chama de fogo durante a noite, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 43, verso 1 a 5, e Isaías, capítulo 4, versos 5 ao 6. Agora, um comentário aqui. É interessante, então, irmãos, que esses itens, 6 itens que são descritos em Daniel 9, 24, têm esse significado. As palavras em hebraico no original dizem que 70 semanas estão determinadas para o seu povo para fechar a transgressão, selar os pecados, cobrir a iniquidade, introduzir a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o Santo dos Santos. Fechar a transgressão, selar os pecados e cobrir a iniquidade dizem respeito, então, a restringir o povo de Israel de pecar, né? Pelo fato de que será colocado, eles serão perdoados na vinda do Senhor, aquele 1/3 dos judeus que vai restar, porque 2/3, de acordo com Zacarias, há de perecer, mas 1/3 ficará. Esse 1/3 remanescente será perdoado, e então suas transgressões, pecados e iniquidades serão retiradas deles, e até mesmo eles serão, pelo poder do Senhor, impedidos, né, de continuarem a pecar. E nessa hora, como eles crerão no Senhor, como está descrito em Zacarias, será introduzido para eles a justiça eterna, que para a igreja já é, mas para eles será naquele dia. Então esse trazer a justiça eterna, ou introduzir a justiça eterna, que está em Daniel 9:24, né, que é o quarto item que a profecia diz que tem que se cumprir.
Então, os 3 primeiros, para fechar a transgressão, selar os pecados e cobrir a iniquidade, é impedir que eles pequem depois de verem o Senhor glorificado. Introduzir a justiça eterna é porque eles também irão participar da nova aliança, como a igreja já participa agora. E aí, selar a visão e o profeta é porque agora que eles já participam da nova aliança, cuja a bênção é inscrever nos corações deles, e não só nas tábuas de pedra, mas dentro do coração deles, as leis e os mandamentos do Senhor, então a lei ficará viva pela primeira vez no coração dos judeus. Nós, na igreja, já partilhamos dessa bênção. O Espírito Santo, à medida que nós vamos andando e conhecendo Ele, obedecendo a palavra, Ele vai inscrevendo e colocando em nós as leis do Senhor, porque nós já partilhamos da nova aliança. Mas esse tempo aqui não está falando que é para a igreja. Esse tempo é para os judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, para fazer todas essas coisas com eles. Para fechar a transgressão, para selar os pecados, cobrir a iniquidade, isso é, perdoá-los. Eles nunca foram perdoados de verdade, só serão quando verem o Messias, aquele 1/3 que vai sobrar. E como resultado disso, eles serão então introduzidos na nova aliança, que é esse introduzir a justiça eterna, que está no 24. Como eles vão estar dentro da nova aliança agora, com a vida de Deus e os mandamentos de Deus dentro deles agora, então o ministério da visão dos videntes e profetas vai se encerrar. Não vai precisar mais de advertências, de ameaças, de explicações da palavra de Deus, porque agora a palavra de Deus também está dentro do coração deles. Por isso que o 5º item do verso 24 é selar a visão e o profeta. E em Zacarias 13, se eu não me engano, diz que naquele dia ninguém profetizará mais em nome do Senhor. E em Isaías diz que ninguém ensinará naquele dia já a ninguém, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Porque a justiça eterna terá sido introduzida para os judeus. Eles participarão da nova aliança. E aí o ministério dos profetas e videntes não será mais necessário. E como eles estarão na nova aliança, com a lei de Deus viva no coração deles, eles serão sacerdotes dentro do templo do milênio, que o Messias mesmo vai edificar. E o Santo dos Santos vai ser ungido novamente. Detalhe, como o Pember colocou aqui. O Santo dos Santos do tabernáculo foi ungido, mas depois, no tempo do templo de Salomão, não teve unção no templo. E no templo de Zorobabel também não teve unção. Mas aqui está dizendo que o templo do milênio, que é aquele descrito em Ezequiel 40 ao 48, que vai ser o próprio Senhor Jesus que vai edificar, esse templo vai ser ungido de novo, porque visto que não vai ter mais pecado para ser tratado, as iniquidades serão restringidas e todos vão conhecer o Senhor, haverá reformas no santuário de Ezequiel, do templo milenar. Então, novamente, ele será ungido, e não só porque não tem necessidade de tratar com pecado, e é um templo totalmente diferente do tabernáculo, do templo de Salomão e do templo de Esdras. Esse templo de Ezequiel é totalmente diferente daquele, com um novo ministério, como também o Messias mesmo vai estar de modo pleno e concreto habitando dentro desse templo. Então ele vai ter uma nova unção, e por isso o último item da profecia de Daniel 9:24 é ungir o Santo dos Santos, porque o templo do milênio é um ministério diferente. E o Messias mesmo habitará com seu povo, o povo terreno, o povo da aliança terrena, que é os judeus, sobre os quais todos esses 6 itens hão de se cumprir. O início dos 490 anos. Mas que sinal marcaria o início dos 490 anos? O seu curso seria sem interrupção até o fim ou seria interrompido? Essas perguntas o anjo passa agora a responder para Daniel. O tempo designado começaria com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Não é o templo, do qual não há menção, mas a cidade, a rua e o muro. Esse termo cidade, rua e muro se encontra no texto hebraico de Daniel 7:25. Portanto, a profecia não teve início com o decreto de Ciro, que se referia apenas à edificação do templo. Esse aqui é um ponto interessante, conforme já eu tinha compartilhado com o Daluia, né?
um adendo meu aqui. Então o Pember coloca aqui, olha. Portanto, a profecia não teve início com o decreto de Ciro, que se referia apenas à reedificação do templo. Não foi também com o decreto de Dário Estapes, que foi nada mais que uma confirmação da permissão de Ciro. O decreto publicado no 7º ano de Artaxerxes, longânimo, apenas permitiu que Esdras executasse os serviços do templo. Porém, no ano 20 de Artaxerxes, certos homens de Judá foram a Susã e, informando Neemias sobre seus irmãos em Jerusalém, responderam dizendo: o remanescente que ficou do cativeiro lá na província estão em grande aflição e vergonha. O muro de Jerusalém está derrubado e os seus portões queimados a fogo. Neemias 1:3. Diante dessa informação, Neemias lamentou e, como Daniel, fez confissão humilde diante de Deus por seus pecados e do seu povo. Logo depois, no mês de Nissan, ele entrou na presença do rei para realizar sua tarefa como copeiro, e o rei observou que seu rosto estava mudado pela tristeza. Interrogado com respeito ao motivo, Neemias respondeu: viva o rei para sempre! Como não estaria o meu rosto triste quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, estão devastados e suas portas consumidas pelo fogo? Neemias, capítulo 2, verso 3. O rei Artaxerxes, simpatizando com sua tristeza, imediatamente publicou um decreto para a reedificação da cidade e do muro e enviou Neemias a Jerusalém para superintender a obra. Está claro que os 490 anos começaram a partir de algum dia do mês de Nissan, no ano 20 de Artaxerxes, o longânimo. Dessa data até o aparecimento do ungido, que também seria um príncipe, quer dizer, um príncipe real, 7 semanas e 62 semanas deviam passar. Em outras palavras, seriam 49 anos e 434 anos, ou 483 anos no total, entre o edito de Artaxerxes e a vinda do Messias como um príncipe. O período separado para a restauração da cidade e do muro foi de 49 anos. Sobre a pressão dos tempos, nós encontramos informações no livro de Neemias. O ungido, que também seria um príncipe, não pode ser outro senão o Senhor Jesus, de quem foi dito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias 6, verso 13. Mas em que período da vida do nosso Senhor pode-se dizer que ele se apresentou como sacerdote e rei? Não foi no seu nascimento, pois ele só foi conhecido como filho do carpinteiro. Nem durante a maior parte do seu ministério, pois embora tenha sido ungido pelo Espírito e imediatamente se revelado como grande sacerdote por ensinar ao povo, por curar leprosos e perdoar pecados, ele não obstante não se apresentou como rei. Pelo contrário, ele proibiu seus discípulos de revelarem sua real natureza. Quando a multidão, entusiasmada por suas palavras e obras maravilhosas, teria colocado coroa em sua cabeça, ele recusou e a despediu, conforme descrito em João, capítulo 6, verso 15. Porém, ao entrar em Jerusalém 4 dias antes da sua morte, a sua conduta mudou. Ele permitiu que toda a multidão que o seguia prorrompesse num clamor dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, de acordo com Lucas 19:38. Quando os fariseus mandaram que ele repreendesse seus discípulos, ele respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamariam. Em outras palavras, ele escolheu naquela ocasião ser proclamado publicamente como rei. Mateus nos informa que ele assim fez para que se cumprisse a profecia de Zacarias, que está em Zacarias 9:9, e diz: dizei à filha de Sião, eis aí vem teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Essa profecia revela a importância do evento e nos mostra que aquele dia foi indicado para o aparecimento do Messias como príncipe
na profecia de Daniel 9, 25 e 26. A conclusão dos 490 anos. O ponto de partida dos 490 anos foi a promulgação do decreto no mês de Nissan, no 20º ano do reino de Artaxerxes o Longânimo. O ano de 483 findou no dia 10 do mês de Nissan, quando Jesus entrou em Jerusalém como rei da filha de Sião. O ponto de partida e o fim são tão claramente indicados na Escritura que não precisamos nos incomodar com as variações da computação humana e podemos aceitar imediatamente que o intervalo foi exatamente de 483 anos. Outra coisa, Neemias obteve o decreto para a reedificação da cidade no mês de Nissan, e esse era o mês da Páscoa, e no dia 10 desse mês o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Portanto, os meses correspondem. E se os judeus ainda possuíssem uma cópia do decreto, eles poderiam ter conhecido o dia exato em que esperar o seu Messias. A profecia de Zacarias também os teria instruído com relação à maneira da sua entrada na cidade. No final do intervalo designado, o Messias, o príncipe, se moveria em direção a Jerusalém. Depois de parar para chorar sobre ela nas elevações do Monte das Oliveiras, ele passou pelos portões e pelas ruas e se ofereceu como seu rei à filha de Sião. Mas que tristeza! Ela não viu nenhuma beleza nele para que o desejasse. Ele foi desprezado e rejeitado, e dentro de apenas mais 4 dias, a multidão instável que havia clamado com entusiasmo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora estava rasgando os ares com gritos discordantes de crucifica-o, crucifica-o. Depois de sofrer os horrores daquela noite, cujo início o contemplou traído desprezivelmente por um dos seus discípulos, e em seguida ofereceu suas costas às chicotadas e a sua face aos que arrancavam seus cabelos, e não escondeu seu rosto da vergonha e da cusparada, depois daquela prova de escárnio em que os juízes subornaram falsas testemunhas, mas mesmo assim não conseguiram obter testemunho coerente, após o interrogarem, uma vez diante de Herodes e 2 vezes diante de Pilatos, e ninguém podia achar nada contra ele, então o ungido foi finalmente cortado, como mencionado na profecia de Daniel 9. Não havia nada para ele, nenhuma daquelas glórias que deviam envolver a pessoa do Messias. Ao invés de aparecer como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele foi achado na forma de um escravo. Ele estava tão longe de possuir um reino acima de tudo e um domínio eterno, que durante a sua vida ele não teve onde reclinar sua cabeça. Ele foi totalmente cortado da terra dos viventes, como mencionado na profecia. No lugar daquela beleza divina e temível majestade, cujo primeiro brilho lançou Saulo perseguidor ao solo, e que levou até mesmo o discípulo amado a cair a seus pés como morto, o seu semblante foi desfigurado mais do que qualquer homem. Ele não tinha aparência, nem atrativo, nem havia qualquer beleza desejável nele. Sua missão dolorosa naqueles dias era levar a nossa aflição e sofrimento, ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele veio para receber o castigo que nos traria paz, para que por suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele veio para dar sua alma como oferta pelo pecado, para derramar sua alma até a morte, ser contado com os transgressores e levar o pecado de muitos. Ele foi cortado e, de fato, não havia nada para ele. O cumprimento dos 7 anos finais. Porém, a crucificação do nosso Senhor aconteceu 4 dias após o seu aparecimento como o sumo sacerdote rei. E isto é, 4 dias depois da conclusão do ano 483. Todavia,
não se diz nada que aconteceu nos 7 anos que ainda restavam para serem cumpridos. Nesse ponto, portanto, parece haver um intervalo separando o ano 483 dos últimos 7. A profecia fala da vingança que viria após o Messias ser cortado. A cidade e o santuário, Jerusalém e o templo seriam então destruídos. Isso se cumpriu com os romanos sobre Tito, 40 anos depois da morte de Cristo, mas ainda não há menção dos últimos 7 anos. O intervalo continua. Finalmente, somos informados que após a destruição da cidade e do santuário, haveria guerras e desolações até o fim, durante um período fixado por Deus, mas desconhecido do homem. Quão terrivelmente isso foi comprovado! Quão frequentes têm sido as capturas de Jerusalém pelos romanos, pelos persas, pelos sarracenos e turcos, que a cidade da época de Nosso Senhor tem se tornado enterrada sob sucessivas camadas de ruínas e escombros e agora se encontra de 15 a 24 metros abaixo do nível do solo. Todas essas destruições estão incluídas nas palavras do cumprimento da profecia que dizia: e até o fim haverá guerra, aquilo que está determinado para desolações. E mesmo assim, não há menção do cumprimento dos últimos 7 anos. Detalhe, Pember escreveu esse livro em 1857, então por isso que ele diz que Jerusalém estava, a cidade antiga, debaixo de 24 metros abaixo do nível do solo, né? Foi a época que ele escreveu, os judeus ainda não haviam voltado, não existia ainda a cidade de Jerusalém restaurada e não havia ali, né, o povo judeu ainda na Terra Santa. Desse modo, a partir do aparecimento do Messias, o príncipe, ocorre o intervalo indefinido, uma grande interrupção no progresso das 70 semanas. Como logo iremos ver, esse intervalo não é despercebido em outras partes das Escrituras. Mas, repassando os nossos passos por um momento, a cidade e o santuário seriam destruídos pelo povo de um príncipe que haveria de vir. Visto que é acrescentado que esse príncipe terá sua ruína no último derramar da ira de Deus, está claro que ele não apareceu no passado. Mas os romanos destruíram a cidade e o santuário. Concluímos então que o príncipe será a cabeça do quarto império, que geralmente é aceito como sendo Roma. Mas o tempo do seu fim nos mostra que ele será a última cabeça, isto é, o Anticristo. No versículo final da profecia, nós somos informados de que ele confirmará uma aliança com a maior parte do povo judaico por 1 semana. Assim, finalmente, nós encontramos os últimos 7 anos que faltam, a 70ª semana. Nessa ocasião, os judeus deverão estar estabelecidos novamente em sua própria terra. Detalhe, ele falou isso em 1856, então os judeus ainda não estavam na Terra Santa. Só chama atenção para os irmãos do detalhe de que esses irmãos como Gouveia, Pember, Lang, eles conseguiam ser tão mestres nas Escrituras que eles conseguiam, ao examinar os textos bíblicos e fazer aquela hermenêutica, apontar o cumprimento literal de como seria essa profecia ao se cumprir. Isso não é fácil. Eles estão vivendo quase 100 anos antes dos judeus voltarem para a terra de Israel, a Palestina, ali a região da Palestina, Oriente Médio. Hoje, qualquer pessoa que estuda profecias pega os dados que aconteceram no passado e aponta, então, como que aquela profecia que tinha sido dada antes se cumpriu na história. Todos os irmãos que fazem conferências de escatologia fazem isso. Eles pegam as coisas que aconteceram, vão no texto bíblico e mostram, tá vendo? Essa profecia se cumpriu no ano tal. Isso não é tão difícil. Agora, 100 anos antes de haver até possibilidade de retorno judeu, esses irmãos fazerem essa avaliação a partir das profecias de Daniel, lembrando que até esse tempo o que imperava
no conceito cristão, era a teologia do pacto, de que a igreja tinha substituído Israel, e todas as profecias que falavam dos judeus e do retorno dos judeus eram, na verdade, profecias referentes à igreja sendo tirada do cativeiro da igreja católica, né? Ou de qualquer outro tipo de seita, vamos dizer assim, seita ou movimento de apostasia. Mas esses irmãos se levantaram e os escritos deles confirmam isso. Eles partiram pro pêndulo do cumprimento literal da profecia. 100 anos antes. Isso, de fato, foi algo que Deus fez para que o entendimento ficasse claro. E hoje a gente vê se cumprir, né, nos nossos dias, diante dos nossos olhos, a literalidade disso que eles falaram, desafiando a corrente de pensamento da época, que não acreditava mais que Israel estivesse nos propósitos de Deus. Não é à toa que o próprio Spurgeon, um calvinista tanto moderado, um grande pregador, disse que o Robert Gouvet, um dos principais mestres, entre esses irmãos aqui também, estava mais ou menos há 200 anos na frente do seu tempo. E um dia a igreja veria o quão fundamental foi as descobertas desse servo de Deus na palavra. Então aqui continuando fala: nessa ocasião os judeus deverão estar estabelecidos novamente em sua própria terra, porque a profecia é expressamente ligada com o povo e a cidade. Esse falso príncipe os encontrará em alguma dificuldade, ou aterrorizados por algum perigo iminente, e se encarregará da proteção deles na Palestina durante 7 anos. Seja qual for essa aliança, ela só será aceita pela maior parte do povo e não pela nação inteira. Deus vai deixar um remanescente para si mesmo, que não dobrará seus joelhos a Baal. Assim, restaurados e restabelecidos em sua própria terra, os judeus reedificarão seu templo e renovarão sacrifícios e cultos, mas provavelmente com um espírito soberbo e ateísta, e certamente de uma forma que não agrada a Deus. O último capítulo de Isaías os representa empenhando-se nessas obras não muito tempo antes do aparecimento do Senhor Jesus em glória. Mas seus esforços brotarão do orgulho nacional e não de um amor estimulado a Deus. Por isso, o Senhor declara: assim diz o Senhor, em Isaías 66, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque todas essas coisas, isto é, o mundo visível, foram feitas por minha mão e vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Assim são eles representados num tempo antes do advento de nosso Senhor em glória, tendo edificado o templo e tendo religiosamente começado o culto, e assim estão sendo repreendidos por Deus. Depois, com referência aos sacrifícios que são novamente oferecidos, o Senhor acrescenta: o que imola um boi é como que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como que oferece sangue de porco, o que queima incenso como que bendiz a um ídolo. Isaías 66, verso 3. Quer dizer, as ofertas serão tão ofensivas a Deus como se os homens estivessem insultando por sacrificarem aquilo que ele declarou ser imundo ou por prestar adoração a deuses falsos. Os judeus seguirão seus próprios caminhos durante a primeira metade dos 7 anos, e então haverá uma mudança. No meio da semana, isto é, no final dos 3 anos e meio, o anticristo fará cessar os sacrifícios e transferirá a adoração de Jeová para ele mesmo. Ele se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essas são as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. As palavras de Daniel 9, verso 27, que diz: sob as asas das abominações virá o assolador, são difíceis. Mas devemos lembrar que abominação era um termo comum entre os hebreus para designar um deus falso. Em 1 Reis, nós encontramos Milcol, a abominação dos amonitas, Quemos, a abominação de Moabe,
e Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 1 Reis capítulo 11, versos 5 a 7. E mais, os deuses falsos são declarados no Antigo e Novo Testamento como sendo reais, porque está dito: as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Se, portanto, as abominações aqui podem ser entendidas como sendo demônios, a referência pode ser a alguma imitação blasfema da carruagem do querubim que será produzida por um poder satânico. Só um detalhe, essa carruagem do querubim, acredito que a maioria dos irmãos sabe, mas ele está se referindo aqui ao carro-trono de Deus em Ezequiel capítulo 1. Quando nós lemos Ezequiel 1 com cuidado, a gente passa a perceber que é como se Deus tivesse um carro-trenó, né? Um trono-carro, vamos dizer assim. É parecido, desculpa o exemplo, mas com as renas do Papai Noel, que puxa o trenó dele. Bom, a realeza inglesa também tem um carro desse no palácio, eles são puxados por cavalos. O carro de Deus, o carro-trono de Deus, é puxado por querubins. Deus também tem um carro-trono e é puxado por querubins. E ali em Ezequiel é descrito que uma roda está dentro da outra roda, as girantes, né? Como Ezequiel designa lá no capítulo 1. As girantes, uma roda transversada dentro da outra. Não é uma roda grande com uma roda menor dentro, como alguns irmãos interpretaram. Principalmente, eu acredito que o estudo vida de Ezequiel, onde o irmão Witness Lee faz essa aplicação, depois o irmão Dong também toma ela. Mas se você for conferir no hebraico, a tradução de Darby, as demais traduções, se eu não me engano, a Bíblia King James também faz isso, mostra que, na verdade, a roda era uma roda transversada dentro da outra. Então, enquanto uma ia na horizontal, a outra transversava ela na vertical. É um negócio fantástico, devia ser uma coisa assim impressionante. Então ela podia ir em todas as direções, eram 4 rodas, então era uma roda dentro da outra de um lado e outra roda dentro da outra do outro lado, e embaixo 4 criaturas viventes puxando esse carro-trono de Deus, onde Deus chega em glória entre os querubins e as rodas. Detalhe, em Ezequiel 43 é dito que o Senhor, a glória de Javé, a mesma glória que o profeta viu no vale e viu também junto ao rio Quebar, ela entra pela porta oriental, sendo trazida pelos querubins e as rodas de novo para dentro do templo. Isso é um ponto interessante, como o Pember vai comentar aqui, por que sobre as asas das abominações virá o assolador. Então ele diz que provavelmente Satanás fará uma imitação. Assim como o carro de Deus é trazido nas asas dos querubins para entrar no templo, Satanás vai produzir uma falsa epifania do anticristo, como se ele fosse o Cristo que deveria entrar no templo, sendo trazido sobre asas de demônios, né, voadoras, para dentro do templo, flutuando ou voando numa falsa epifania. E muitos judeus que conhecem a profecia de Ezequiel, então vão ser enganados nesse momento. Mas eu vou continuar a leitura aqui. Possivelmente o aparecimento do anticristo, assim manifestado pela atividade dos demônios, pode finalmente induzir o mundo a adorá-lo como Deus, enquanto que os judeus apóstatas podem considerá-lo como um sinal esperado do céu e como um retorno da glória ao templo deles, conforme profetizado em Ezequiel. Porque disse Jesus, né? Porque quando outro vier em seu próprio nome, eles, os judeus, o receberiam, já que não receberam o verdadeiro. De acordo com João 5,43. Logo depois disso terá início a terrível perseguição de todos os que se recusarem a adorar a besta e a sua imagem. Esse príncipe virá debochando da divindade até a hora marcada para o fim dos poderes das trevas. O que está decretado será derramado sobre a cidade desolada de Jerusalém, e o tempo da consumação terá chegado. Do céu será derramado o dilúvio da indignação de Deus. O embusteiro blasfemo ficará perplexo por um esplendor muito maior do que o do sol.
o qual, iluminando o globo inteiro com a velocidade do relâmpago, proclamará o tão longamente esperado advento do Rei dos Reis. Essa é então a grande revelação concedida em resposta à confissão e oração de Daniel. Ela é uma chave para todas as profecias hebraicas. Antes de recebê-la, ele não teria como entender as suas próprias visões anteriores, que eu já comentei, né, já foi lido, por que ele estava perplexo, e eu comentei um pouco sobre isso nos outros áudios. Os irmãos podem, talvez, reouvir, quem não ouviu ainda. Depois das 4 bestas, nós o encontramos dizendo: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Daniel 7:28. No final do capítulo 8, ele observa: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. No final do capítulo 8, ele observa: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Porém, a revelação das 70 semanas que foi concedida para lhes dar habilidade e entendimento o capacitou a compreender os propósitos de Deus. Isso, relembrando, como nos outros áudios, do qual ele não estava claro devido àquela série de eventos todos que tinham que acontecer e apenas 1 ano faltando para se cumprir o septenário do cativeiro na Babilônia. Então ele estava perplexo com isso e precisou, né, da capacitação da visita do anjo Gabriel para explicar para ele as 70 semanas, visto que apenas 70 anos não tinham sido suficientes para tratar com o povo judaico. Então se alongou 70 semanas de 7 anos. Por isso que agora ele entendeu o que ele não compreendeu nem no capítulo 7 e nem no capítulo 8. Pember continua aqui. Porém, a revelação das 70 semanas que foi concedida para lhe dar habilidade e entendimento o capacitou a compreender os propósitos de Deus. Por conseguinte, no prefácio da próxima revelação, ele nos diz que ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel, capítulo 10, verso 1. Certamente aquilo que iluminou Daniel é de grande importância para nós também, sobre quem os fins das eras têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Não devemos esquecer essas palavras significativas, pois nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios, esses entenderão. Daniel 12, verso 10. George Hawkes Pember, 1837 a 1910.